Continuando os exercícios. O quarto exercício aqui é para você fazer uma função para retornar verdadeiro ou falso, o tipo do Python verdadeiro ou falso, true ou false, informando se há, verdadeiro, números primos numa matriz de inteiros não nula passada como parâmetro da função prime free. Tá? Então, na verdade, se não há, né? Se for livre de primos, você vai retornar true. Se tiver algum primo, você retorna isso como falso. Tá? Estão disponíveis para você usar as funções de ordenação, MMC, MDC, a função é primo, né, que você vai utilizar aqui, claro, tá? E a matriz nula, para você saber se você vai usar ou não. O saber usar, né, quer dizer, usar uma coisa que não é para usar, está errado. Da mesma forma, você deixar de usar algo que está disponível, também é inadequado você fazer isso, é erro. Tá? Então, um exemplo seria, você dado uma matriz aqui, que é uma matriz que tem número variável de colunas, né? 10, 8 e 9, 4, 6 e 22, essa por acaso é livre de primos, não há nenhum número primo aqui. Então, como é que a gente resolve isso? Dê agora uma pausa no seu vídeo e faça o exercício. Bem, então aqui o programa que vai testar isso, quer dizer, dado uma matriz qualquer, né, eu vou imprimir aqui essa questão 4, e no caso vai dizer que é verdadeiro, não há nenhum primo nessa matriz que está aqui. E como é que eu resolvo isso? Tá, eu tenho duas formas de resolver, vou colocar a primeira delas, que é essa aqui. Novamente, percorrer matriz, isso é importante o aluno fazer exercícios para poder percorrer matriz e entender que são duas formas. Uma é você, dado uma matriz, esses números, linhas e colunas precisam ser calculados, eles não caem do céu. Então, o tamanho da matriz, no caso aqui, vai dizer quantos itens tem. Então, tem um item, que por acaso é a primeira linha, outro item, que por acaso é a segunda linha, e o terceiro item, que por acaso é a terceira linha. Tá? Então, esse comprimento da matriz vai ser 3. Aí eu faço um for variável contadora linhas, na faixa 3. Então vai contar 0, 1 e 2. Estou usando índices para percorrer essa matriz. Antes de saber as colunas, eu preciso, antes de percorrer, saber a coluna, né, o elemento propriamente dito, né, o número propriamente dito daquela matriz, eu preciso saber quantas colunas tem uma determinada linha. Então eu pego o comprimento da matriz índice linha. Como linha vai começar com 0, matriz índice 0, o comprimento dessa primeira aqui é 3. Quando eu tiver na segunda, ou seja, matriz índice 1, o comprimento vai ser 2. Depois na terceira, por acaso, o comprimento vai ser 1. Tá? Aí agora sim eu posso variar colunas na faixa de colunas. Tá? Eu obtenho a matriz de linha e coluna, índice linha, índice coluna, isso é um número. Tá? E aí eu pergunto, é primo esse número? Eu nem preciso colocar se é igual a true, quer dizer, esse é primo, já retorna verdadeiro ou falso. Então, se for verdadeiro, o que acontece? Se eu estou procurando uma matriz que seja livre de primos, completamente livre de primos, e se eu já encontrar, na primeira vez, no terceiro número, eu já encontrei um número primo, ela não é livre de primos, eu já posso retornar falso. E retornar falso significa eu interrompo imediatamente, não vou testar mais nada. Se eu tiver na segunda coluna, na segunda coluna da primeira linha, já posso ir embora. Eu já encontrei um número que é primo. Então é falso. Agora, quando eu terminar tudo isso que está aqui, ó, linhas e colunas, ou seja, todo esse trecho, e se por acaso não retornou, não encontrou nenhum primo, aí sim, e só nesse momento, eu vou retornar true. Um erro extremamente comum que as pessoas confundem por não pensarem. Falta o raciocínio. Ou seja, eu pego um elemento da matriz, eu pergunto, é primo? É primo. Então eu tenho que interromper e dizer, olha, essa matriz não é livre de primos. Mas eu não posso dizer, se o número não é primo, eu não posso colocar else retorna true. Significa que se um elemento da matriz
não for primo, a matriz inteira é livre de primos? Claro que não. Então você precisa primeiro terminar todo esse processamento, eventualmente saindo, caso haja algum primo, e só então, ao fim de tudo, identado com a função, né, aí sim eu retorno true. Tá certo? Então, muitas pessoas comprometem completamente a questão colocando else return true. É errado. Ou seja, você não está pensando corretamente. Então, Python é raciocínio puro. É você usar a sua inteligência, o seu raciocínio e praticar. Não dá para você fazer se não for dessa forma. Uma outra forma mais simples de se fazer é, em vez de utilizar os índices, né, você percorrer dessa forma, muito mais simples aqui. Ó. Eu pego a linha na matriz, então eu vou pegar por vez a linha inteira, depois a outra linha inteira e por último a outra linha inteira. Aí eu pego um número dentro da linha. Aí eu vou pegar o 10, depois pegar o 8, depois pegar o 9. Na segunda linha eu pego o 4, depois o 6 e por último o 22. E aí eu pergunto se esse número é primo. E a lógica é a mesma. Se encontrei um número primo, já posso abandonar o processamento e retornar falso. Agora, passou pelo for todo e não retornou, é true. Ou seja, essa matriz é livre de primos. Tá? E isso conclui essa questão. Então, essa questão 5 é fazer uma função matriz toLista para receber uma matriz qualquer, não nula, né? Ou seja, isso aqui é um simplificador, já preenchida, está pronta, inclusive com um número variável de linhas e colunas, como o exemplo que está aqui embaixo, tá? E retornar uma lista simples, unidimensional, com esses números inteiros. Tá? Então, 1, 2, 6, 4, 5, 3 vai virar essa lista que está aqui embaixo. Tá? Então, vamos pensar nessa solução. Dê agora uma pausa no seu vídeo e faça o exercício. Bom, então essa solução aqui é eu envio a matriz como parâmetro e vou receber uma lista. Nesse exemplo que está aqui, eu vou ter como retorno a lista que está aqui embaixo, que é o resultado da seleção, a solução do nosso problema. E como é que eu faço isso? Duas maneiras. Uma delas, recebo a matriz, crio uma lista vazia, aí eu vou usar os índices, ou seja, variando linha na faixa comprimento da matriz, variando coluna na faixa comprimento da matriz índice linha, ou seja, na primeira linha eu tenho que saber quantas colunas tem, e eu vou simplesmente apendar nessa lista a matriz índice linha, índice coluna. Depois que fizer esse append, eu retorno essa lista. Tá? Então, às vezes algumas pessoas, por descuido, por distração, por tentar decorar uma solução, recebem a matriz e geram uma matriz zerada. Que matriz zerada? Se você tentar gerar uma matriz zerada, você vai apagar a matriz que você está recebendo como parâmetro. A lista você vai gerar zerada. E aí você vai percorrer a matriz e elemento a elemento você vai colocar dentro da lista. Simplesmente isso. Uma outra solução ainda mais fácil é você fazer dessa outra forma que está aqui. Ou seja, eu inicializo a lista, aí eu pego uma linha, tá? Dessa linha eu pego coluna por coluna de cada linha e vou apendando na lista coluna por coluna. Tá? Existe também uma função que você nem precisaria desse for aqui, que é você pegar uma determinada lista e usar algo chamado extend. Aí você pegaria essa linha. Então você vai adicionando linha a linha, estendendo essa lista. Tá? É uma forma também de você fazer isso. Tá? Mas eu prefiro que faça dessa forma aqui, porque aí você está exercitando como percorrer a matriz. Nesse último exercício dessa série de dicionários e matrizes, está pedindo para fazer uma questão fácil. Realmente o nome é indicativo de uma questão realmente muito fácil se você usar o raciocínio. Para retornar o MMC, eu tenho aqui na minha playlist a função para calcular o MMC,
né, que fiz um outro lote de exercícios, mas aqui ele está considerando isso aqui como sendo disponível. E a média dos números de uma matriz de números naturais positivos, não vazia, passada como parâmetro. Tudo isso para simplificar. Positivo, não vazia, passada como parâmetro. Aí ele completa: não complique sua vida. Use o raciocínio e as funções que estão nessa prova. Tá? Então veja bem, na questão anterior, a gente tinha já uma forma de transformar uma matriz numa lista. E eu tenho aqui uma função pronta que é o MMC de uma lista de números. Entenderam? Então, observa. Se eu passar uma matriz 3, 21 e na segunda linha 7, tá? Isso aqui é um exemplo, porque a matriz pode ser uma qualquer. Se eu passo essa matriz para a função questão fácil, ele vai me retornar, é uma linha de return, o MMC de 3, 21 e 7, que no caso é o 21, é o mínimo múltiplo comum, e a média é 10,3, dízima periódica. Tá? Então como é que a gente faz isso? Essa questão é muito fácil, basta raciocinar. Dê agora uma pausa no seu vídeo e faça o exercício. Então, vamos lá. Eu preciso do MMC da matriz. Mas MMC de matriz eu não tenho essa função. Mas eu tenho MMC de lista. E eu já fiz uma questão, uma função, que é transformar uma matriz numa lista. Então a ideia básica desse curso é a gente saber utilizar funções já prontas, já definir as nossas próprias funções para ser utilizado nos nossos futuros programas. Tá? E isso é básico nesse curso. Então, uma solução disso aqui é você fazer isso. Dado uma matriz, você recebe, você converte essa matriz para uma lista, e aí eu vou somar os números que estão na lista, ou seja, variando o número em lista, eu acrescento nessa soma, e no final das contas eu retorno. É uma mesma linha, ou seja, eu retorno o MMC da lista, vírgula, a soma dividido pelo comprimento da lista. Como a matriz não é vazia, a lista não é vazia, eu não vou dividir por zero. Nem preciso me preocupar com isso. Tá? Então o MC já tem, apenas calculei a soma e dividi pelo comprimento da lista, para ter a média. Tá? Então fica uma solução super simples. Dá para fazer mais simples? Dá para fazer ainda mais simples. Como? Em duas linhas. Eu pego a matriz, converto para a lista. Aí eu chamo a função MMC da lista, que é a primeira coisa que eu retorno, e a segunda coisa que eu retorno é essa operação soma de números da lista. Ele faz essa soma que está aqui e divide pelo length, pelo comprimento da lista. Isso aqui vai me dar a média da lista. Tá? Então, em duas linhas, você resolve essa questão sem problema nenhum. Tá? Então, tudo é raciocínio. Se você pensa, dá certo. Se você tenta decorar alguma coisa, esquece, você não está nessa área. Tá? E, enfim, raciocina, faça exercícios, que vai dar tudo certo.